versículo 1 até o 20. Já estava lá no 11. Irmãos, nós até agora falamos com Deus, nós adoramos, nós oramos no início do culto. Agora fala com o irmão que está do seu lado aí, agora deixa Deus falar comigo. Deixa Deus falar comigo agora, deixa. Amém? A palavra de Deus diz assim, eu vou ler até o 20. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como o urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como um alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas de sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e abate dentro de mim. Amém. Só até aqui. Esse livro, esses versículos, esses 20 primeiros versículos de Lamentações, no capítulo 3, obviamente não precisa de se ter um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista para se entender que é um texto escrito por alguém que está passando por uma grande aflição. É alguém que está passando por um momento muito depressivo e que não vê mais graça nenhuma na vida. É alguém que não consegue enxergar na sua vida um futuro. Agora imagina, para você ver, no versículo 16 desse texto que nós lemos, a agonia que a pessoa está vivendo. Olha esse versículo 16: quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Esse é o que ele está sentindo. Isso é o que ele está sentindo na alma dele. O livro de Lamentações vem depois do livro de Jeremias na Bíblia. No livro de Jeremias, que é o do profeta Jeremias, e também Lamentações foi ele quem escreveu. No livro de Jeremias ele passou o livro todinho falando com o povo daquilo que há de vir, alertando o povo que eles iam perecer, alertando o povo para que eles mudassem os caminhos dele, porque senão Deus ia trazer castigo. E aquele povo não ouviu, aquele povo foi levado para o exílio. Por mais que ele gritasse, por mais que ele passasse na cidade como profeta de Deus, enviado de Deus, a pregação dele não foi ouvida. E com isso, o povo foi levado ao cativeiro. E de tanto que ele sofreu, ele se sentiu incapaz. Ele sentiu como se tivesse, sabe, aqueles sonhos que nós temos, em que nós estamos agoniados vendo algo acontecer, mas a gente está tentando se mover e não consegue se mover. Quem já teve um sonho desse, gente?
tentando se mover e não consegue para resolver um problema dentro do sonho. É o que ele estava sentindo, avisando todo mundo, mostrando para todo mundo e não conseguiu. E o povo foi exilado. Então, ele, além do livro de profeta Jeremias, é o único profeta que também teve um livro só de lamentações. Tanto que Jeremias é conhecido como profeta chorão. O profeta que se lamenta o tempo todo. E aí no versículo 17 ele fala: onde a minha alma chega, a paz se ausenta. Onde eu estou não sinto paz, alongaste da paz a minha alma. Ou seja, onde eu estou eu não sinto paz, eu não sinto alegria. Onde eu chego a paz vai embora. E é esse o sentimento que ele tinha dentro dele. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Ao ler esse texto, a gente consegue identificar alguém que está num abismo, alguém que está próximo de cometer um suicídio, alguém que não consegue ver mais alegria na vida dele. E esse homem murmurante é um profeta. E isso já acaba e já derruba de vez aquelas teologias de que crente não pode sofrer, de que crente não passa por problema. Não, você aceitou Jesus, você não pode passar por problema. Onde o crente está tem que ter vitória. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta aqui, irmãos. Quem aqui já aceitou Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador? Amém, glória a Deus. Deixa eu falar, depois que você aceitou Jesus, acabaram todos os problemas da sua vida? Você não passou por mais nenhum problema? A presença de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em nossas vidas, não quer dizer que há ausência de problemas. A presença de Jesus em nossas vidas quer dizer que, apesar dos problemas, nós nos seguiremos de pé. Porque nós sabemos que aquele que está com nós é mais do que vencedor. E talvez tenha alguém assim aqui nessa noite. Talvez alguém que esteja aí do seu lado não sente mais paz na vida. Talvez você que está aqui nessa noite acha que o seu projeto de vida é um equívoco. Talvez você se ache um fracasso. Talvez você gostaria de ter a oportunidade de escrever o seu próprio livro de lamentações. E talvez o seu livro de lamentações não teria tão poucas páginas como o livro de lamentações de Jeremias. Talvez seriam mais. Talvez o inimigo tenha falado contigo que Deus se esqueceu de você, que Deus não te ama, que você não é amado de Deus. Talvez esse é o sentimento que você tem na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e essa palavra não faz sentido algum para ti, porque você está vivendo a superabundante graça de Deus. Talvez você está passando por um momento bom em sua vida, mas possivelmente a pessoa que está ao seu lado está passando por esse abismo. E é como eu falei aqui no início do culto, o Senhor não está aqui olhando para essas paredes, o Senhor não está aqui olhando para a sua maquiagem, o Senhor não está olhando para os seus brincos, o Senhor não está olhando para o seu cabelo chapado, não. O Senhor está olhando para o seu coração. E Ele sabe como você chegou aqui. E o Senhor quer conversar contigo. E
Todos nós passamos por esse tipo de momento. Todos nós passamos por esse tipo de momento em nossas vidas. Mas eu quero fazer uma observação para os irmãos. Olha aqui a partir do versículo 22. Versículo 22. Eu vou ler até o 30. Até o 39. 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar um jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Jugo. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza de suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos do homem. Pisar debaixo dos pés a todos os pesos da terra. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Por que, pois, se queixas o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Até o 20, nós vemos um homem totalmente depressivo. Até o versículo 20, nós vemos um homem que está totalmente afastado de Deus. Um homem que está sentindo que Deus não o ama. Um homem que está sentindo que nada mais faz sentido na vida dele. Uma pessoa que não consegue acordar de manhã sem lamentar a própria vida. E aí é o que acontece? O que aconteceu, afinal de contas, que a partir do versículo 22, ele começa a falar. Olha aqui no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que aconteceu, afinal de contas? O que aconteceu é que no versículo 21, que faz a ligação entre um texto e outro, no versículo 21, torno a trazer isso à mente. Portanto, tenho esperança. Na versão NTLH, que é na nova tradução de hoje, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. Jeremias esteve num estado degradante, num estado destrutivo. De um momento para o outro, ele olha para si mesmo e ele fala: que palavras são essas, Jeremias? De um momento para o outro, ele fala assim: olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Então ele começa: que tipo de coisa que eu estou falando? Que palavras tristes são essas? Que negócio é esse de ossos secos? Que negócio é esse de estar coberto por cinzas? Que negócio é esse de não ter mais esperança para nós? Ele fala assim: olha, eu vou deixar o que passou, passou. Eu vou deixar para trás. Eu vou viver. Viver, irmão, porque você está vivo. Viver, minha irmã, porque você está viva. Se esquecer do que passou. E é por isso que tem muita gente que não consegue viver. Porque no momento do dia ruim,
no momento daquele dia ruim, não consegue viver o dia ruim só naquele dia ruim, fica guardando tudo dentro de si. Tudo que você passa, você vai guardando dentro de você. E quando chega o dia bom, para você viver o dia bom, aquilo que você tem de bom na sua vida, você não consegue viver o dia bom, porque o dia ruim está dentro de ti. Não consegue deixar para trás, não consegue esquecer as mágoas, não consegue esquecer os ressentimentos. Não consegue viver. Aí Jeremias, que estava passando por esse estado deplorável, fala assim: opa, eu não fui chamado para viver assim, eu não fui colocado na terra para viver desse jeito. Eu vou trazer na minha memória aquilo que me faz bem, eu vou trazer na minha memória aquilo que é bom para mim. E a primeira coisa que ele faz, no versículo 22 aqui, versículo 22 e 23, a benignidade do Senhor, ou seja, as misericórdias do Senhor jamais acabam, e as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele se lembrou que, olha, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Primeira atitude que eu posso listar para os irmãos aqui, para tomar uma diferença, um rumo diferente na sua vida: se lembrar de que toda vez que você abre os seus olhos pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam em suas vidas. Quando você se levanta de manhã, quando você abre os seus olhos, tem um anjo para te oferecer: toma aqui, Obadias, as misericórdias desse dia, porque o Senhor renovou elas contigo. Da mesma maneira que o Senhor tem a te oferecer as misericórdias dele, o inimigo tem a te oferecer a vida que você está querendo viver, uma vida desgraçada. As pessoas pensam assim: não pode falar essa palavra, desgraça não pode falar. Desgraça é estar distante da graça, longe da graça. Quem vive longe da graça de Deus está desgraçado. Simples. Aí ele tomou essa atitude. Assim como a própria Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio 30, 15. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. 16. Se guardardes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor o teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que está entrando para possuíres. Ele fala assim: olha, eu coloco diante de ti o bem e o mal, está posto diante de ti. Acordou de manhã, você quem decide o que você vai tomar para si, o bem ou o mal. Acordou de manhã, antes de você colocar o pé no chão, meu irmão, minha irmã, antes de você se levantar, fala: obrigado, Deus. Toma uma atitude de viver diferente, assim como Jeremias fez. Olha os primeiros 20 versículos desse texto, e olha depois do versículo 21, ele falou assim: eu vou trazer à minha memória aquilo que me faz bem, porque aquilo que não me faz bem está me destruindo. Eu sou um pária da sociedade, onde eu passo, as pessoas estão começando a se afastar de mim, a alegria se afasta de mim, onde eu chego todo mundo fala: lá vem o tristão. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me faz bem. Primeira coisa que ele se lembrou: as misericórdias do Senhor se renovam comigo toda manhã, e eu vou tomar posse disso. Todo dia o Senhor renova contigo as misericórdias dele.
E eu tenho esse costume, irmãos. Sabe, igual faz o pessoal do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eles todos os dias, eu não sei se alguém aqui já participou do Alcoólicos Anônimos. Todo dia eles falam assim: por hoje eu não vou beber. Todos os dias eles falam isso, referente à bebida. E eles são orientados a fazer isso até quando? Sabe quando? Até morrer. Por hoje eu não vou beber. Eu tenho o costume de fazer isso com Deus. Todo dia, quando eu acordo, eu falo assim: por hoje eu quero estar distante do pecado. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de vida. Porque eu sei que assim como Ele se renova as misericórdias dEle comigo todas as manhãs, eu quero renovar o meu compromisso com Ele também toda manhã. Porque tem pessoas que aceitam Jesus. É claro, eu não estou querendo dizer que o seu compromisso foi desfeito, não. A pessoa aceita Jesus e fala assim: pronto, para a vida toda. E é para a vida toda. Deus não muda de ideia com ninguém não, irmão. Só que assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, renova também o seu compromisso com Ele toda manhã, para ver se a sua vida não vai mudar. Fala assim: Deus, hoje eu sou teu. Eu recebo as suas misericórdias que se renovaram comigo. Hoje, Deus, vou fazer de tudo para te agradar. No outro dia cedo: hoje, Deus, eu vou fazer de tudo para te agradar. No outro dia cedo: hoje, Deus, eu vou fazer de tudo para te agradar. Porque eu sei que as suas misericórdias se renovam comigo toda manhã. Irmãos, é muito precioso as misericórdias do Senhor que se renova conosco a cada manhã. Sabe, é que nós temos a mania de reclamar. Nós temos a mania de já acordar. Muitos acordam dessa maneira. Muitos acordam de mau humor. Mas se você tem um despertador programado para te acordar, seja que possivelmente você tenha um trabalho. Se você tem um trabalho, significa dizer que você tem como ganhar o dinheiro para colocar o pão sobre a mesa. Se você tem um pão sobre a mesa, é sinal de que você pode estar de volta de uma mesa e você tem um teto sobre você. Mas nós preferimos reclamar quando o despertador toca. A gente prefere reclamar quando o despertador toca e não agradecer a Deus: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Primeira coisa que ele fez: se lembrar das misericórdias do Senhor que se renovam com ele a cada dia. Segunda coisa que ele trouxe à memória: a fidelidade de Deus. Que Deus é fiel. No versículo 23. Versículo 23. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. A garantia de crer na fidelidade de Deus é porque Ele é fiel em tudo que Ele faz. Para pensar um pouquinho. Em quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas vezes o Senhor já te livrou da morte? Quantas vezes você estava passando um aperto e no último dia, na última hora, você recebeu a bênção porque o Senhor é fiel contigo e Ele não deixa você ser envergonhado. Pense que apesar do aperto, o Senhor tem te sustentado em tudo que você faz. Por mais que você esteja deprimido, por mais que você se sinta fraco, por mais que tenha pensado em abandonar o Senhor, Ele se renova contigo toda manhã. Mesmo assim, a fidelidade dele continua a mesma. Deus não muda, Deus é imutável. E Jeremias entendeu isso. Jeremias lembra das promessas que Deus fez. E você, irmão? E você que está aqui nessa noite? Você se lembra das promessas que Deus fez a ti? Você se lembra daquilo que Deus já te falou e que você tem tentado fugir? Você se lembra das promessas de Deus na sua vida?
Ele não se esquece, Ele não muda, e Ele não muda de opinião. Como diz em Mateus capítulo 28, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não muda. Terceira coisa, Jeremias foi curado, porque também veio em sua memória a compaixão divina. Olha o versículo 32. Versículo 32. Embora entristeça alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Da mesma maneira que a misericórdia do Senhor é grande, a compaixão dele também é. Você está triste? Você está passando por um momento difícil? Deixa eu te falar. Deus está vendo. E Ele não deixa ninguém ser entristecido. Ele tem alegria para o seu coração. Ele tem vida para a sua vida. Você não pode ver a sua tristeza como estado final para a sua vida. Você não pode aceitar que você seja simplesmente uma pessoa que acorda hoje e vai simplesmente dormir de noite para acordar no outro dia. Alguém que na verdade está vivendo na terra como um The Walking Dead, né? Um zumbi. Não tem vida mais. O Senhor quer devolver a sua vida. O Senhor quer que você tenha a vida. Afinal de contas, Ele não te levou. Afinal de contas, você está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu não esqueci de você, você está vivo, você está viva, eu tenho vida para ti, mas comece a se lembrar um pouco de tudo de bom que eu faço para você. Não preste atenção só no de ruim que acontece. Não preste atenção só nas coisas ruins. Olhe para as coisas boas também que acontecem em sua vida. Preste atenção na sua família, preste atenção em filhos, preste atenção naquilo que você tem. No teto, no carro, na maneira de se locomover. Se você está aqui nessa noite e você está ouvindo essa pregação, é sinal de que você também tem audição. Se você tem força para dar um glória a Deus, é sinal de que você pode falar. Se você pode erguer a sua mão e glorificar o Senhor, é sinal de que você tem força para isso. Por que enxergar só a parte ruim da vida? Por que fazer como Jeremias estava fazendo do versículo 1 até o 20, enxergando só aquilo de ruim que estava na vida dele? Por que não decidir ter vida e viver debaixo da compaixão divina? Às vezes você pode falar assim: mas pastor, está doendo. Só que a palavra de Deus diz que não veio provação que não pudéssemos suportar. Jeremias acreditou que tudo estava perdido, desamparado e que não tinha mais solução. Mas Ele, para Jeremias e para você, trouxe misericórdia, compaixão e fidelidade. Isso que Jeremias se lembrou que ele tinha na vida dele. Isso que Jeremias começou a falar: poxa, Deus renova a misericórdia dele a cada manhã para comigo. Todos os dias que eu acordo é uma nova oportunidade de vida. Como é que eu estou aproveitando essas oportunidades que Deus me dá? Isso que aconteceu na vida de Jeremias, essas promessas de Deus para a vida de Jeremias, é para a sua vida também e é para a minha vida também. Não é só para ele. Mas como é que está sendo a sua visão? Está focando tanto nos problemas que parou de prestar atenção naquilo que Deus tem feito na sua vida? Quero que vocês fiquem de pé, irmãos, que eu quero orar com vocês. Mas antes de orar com vocês,
Eu quero que você fale com Deus sobre aquilo que você ouviu nessa noite, sobre aquilo que você está passando, porque esse é um momento de você com Deus. Quando o pastor vem pregar aqui, quando o pastor vem trazer uma palavra dessa aqui, quem primeiro apanhou fui eu, porque eu venho para cá e eu fico sozinho aqui na igreja para preparar a pregação. Deixa a família lá. E eu tenho esse momento com Deus, quando Deus fala comigo sobre essas coisas aqui. A igreja não está tão lotada, não veio todas as pessoas da igreja hoje, mas eu tenho certeza que se Deus quis falar isso aqui nessa noite, Ele trouxe aqui a pessoa que eu precisava ouvir. Chegou o tempo de você trazer à memória aquilo que de bom Deus está fazendo na sua vida. Chegou o tempo de você trazer à memória aquilo de bom que você tem em ti. Não estou pedindo para você ter amnésia. Eu não estou pedindo para você se esquecer do que aconteceu. Tem uma cicatriz aqui na testa. Uma vez eu levei um coice. Mas essa cicatriz aqui, ela só serve hoje em dia para mostrar que um dia teve um ferimento, mas que além do ferimento teve cura. Por isso eu posso tocar nela, que não dói. Eu me lembro direitinho do dia que aconteceu. Não esqueço de maneira alguma. Mas eu não sinto dor quando eu toco nela. Isso é ser curado. Isso é ser curado. Não é se esquecer do que aconteceu. É entender que a vida segue. É entender que nós temos vida em nossa vida. Outro dia nós tivemos no sul do país um ataque a uma escola. 2 adolescentes entraram armados dentro da escola e atacaram os colegas. Armados. Foram presos e falaram assim: nós estávamos sofrendo bullying. Eles eram ignorantes com a gente, eles falavam palavras que nós não queríamos ouvir. Sabe por que uma pessoa chega ao ponto de querer atirar no outro assim, para tirar a vida do outro? Porque ele já morreu dentro dele. Já não tem mais vida dentro dele. O que tem dentro dele é a mágoa que ele está sentindo do outro. E como a pessoa está sem vida, ele vai espalhar morte. Quando a pessoa não tem mais vida dentro de si, ele espalha o que ele tem dentro de si, morte. E não é esse o plano de Deus para mim e para a sua vida. O plano de Deus é que você tenha uma vida superabundante. O plano de Deus é de que as pessoas sintam alegria de estar perto de ti. O plano de Deus é de que as pessoas sintam vida na sua vida.